Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos bem e saudáveis. Bom, essa semana se comemora no Brasil o Dia da Consciência Negra, mais precisamente amanhã, dia 20 de novembro, data em que tradicionalmente se costuma pensar a morte de Zumbi dos Palmares, o último e talvez o mais expressivo líder desse que pode ser considerado um dos maiores quilombos da história do Brasil. Um quilombo bastante longevo, né, que dura quase um século de existência e que vai passar por uma série de reveses, de questões relacionadas à resistência à escravidão no Brasil colonial. Pois bem, essa é uma data muito importante, é uma data de reflexão, é uma data de luta, é uma data que foi conquistada a duras penas pelo movimento negro. Se fala do dia 20 de novembro como data oficial de reflexão, pelo menos desde a década de 60, mas só em 2003 é que ela foi oficializada e apenas em 2011 ela se tornou lei e agora cabe aos municípios brasileiros decidir ou não pelo feriado, né? Mas essa foi uma data que durante muito tempo disputou espaço com uma outra dentro do nosso calendário, que foi o 13 de maio. Como todos vocês bem sabem, dia 13 de maio de 1888, oficialmente o Brasil aboliu a sua escravidão. Lembrando que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Também um país que divulgou oficialmente uma versão do final da escravidão bastante problemática, né? O dia 13 de maio foi vendido durante muito tempo como uma espécie de benesse do Estado brasileiro. A ideia era que o governo do Brasil, o Estado brasileiro, havia doado a liberdade a esses escravos, o que os tornava automaticamente espécies de devedores morais de um governo que até pouco tempo atrás os escravizava, né? O que eu quero dizer com isso? Não houve nada para se comemorar no dia 13 de maio, né? Todo mundo sabe que logo após a abolição, a vida desses ex-escravizados não foi nem um pouco fácil, nem um pouco tranquila, né? O Brasil ainda é um país que lida muito mal com o legado da escravidão. O Brasil ainda é um país que tem dificuldades sérias para pensar a questão da inclusão do ponto de vista racial. Ainda somos um país muito preconceituoso, um país muito segregado e, portanto, o 13 de maio não resolve nada, né? E aí o dia 20 de novembro se afirma como data não apenas de comemoração, mas de reflexão histórica. Tudo isso para dizer o seguinte, né? O passado, longe de ser algo morto e enterrado, ele é alvo de disputas no presente. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de conversar na aula dessa semana. E para falar sobre isso, além das indicações de leitura e alguns vídeos que eu gostaria que vocês assistissem, eu também gostaria de resgatar uma leitura que na minha adolescência foi particularmente importante para a minha formação e que nos últimos anos tem ganhado cada vez mais destaque dentro do mercado brasileiro, que é o livro 1984, do George Orwell. Eu sei que boa parte de vocês já ouviu falar dele, talvez nem todos tenham tido contato ou lido o romance, mas ele é um romance especialmente importante para se pensar dias sombrios, e especialmente governos autoritários. Especialmente porque governos autoritários tendem a tentar controlar o passado e criar versões alternativas desse passado, né? E aí, sobre isso, eu elaborei alguns slides para a gente complementar essa aula de hoje. E eu gostaria que vocês acompanhassem. Na medida em que a aula for caminhando, talvez essa relação fique um pouco mais clara para vocês. Porque muitos podem estar se perguntando aí, né? O que tem a ver o 1984, do George Orwell, com a questão da escravidão no Brasil, Zumbi dos Palmares, Dia da Consciência Negra? Ele está viajando. Na verdade, vocês vão perceber que as relações elas são bastante próximas e passam exatamente por essa questão que eu indiquei há pouco, né? O passado está longe de ser morto, né? O passado é alvo de apropriação no presente. E quem controla o passado, controla as explicações no presente. Por isso, todo governo autoritário sempre tenta criminalizar a história ou tenta reivindicar a história para si, né? A partir de uma espécie de revisionismo, né? Vocês obviamente devem ter entrado em contato com todo esse discurso que tem rolado pelo Brasil de a escravidão não existiu, a escravidão não foi tão severa quanto se pensa, a ditadura militar não foi de fato uma ditadura, foi uma revolução, enfim. Há uma série de questões que tentam rever o passado a partir de uma perspectiva do presente, né? E 1984 é um livro onde essas questões ficam escancaradas, né? Mas eu não vou começar a adiantar tudo aqui. Vamos aos slides e depois a gente volta para fazer um fechamento da aula. Big Brother is watching you. Algo que pode ser traduzido de maneira bem porca para o português como o grande irmão está de olho em você. Essa é uma das frases mais famosas da literatura ocidental, né? Ela foi uma frase repetida à exaustão no romance 1984 de George Orwell, né? Big Brother, ou O Grande Irmão, como ele foi traduzido para o português,
é o líder autoritário, é o líder autocrático de um país imaginário chamado Oceânia, que é onde se passa grande parte da narrativa pensada, elaborada pelo escritor britânico George Orwell. Bom, essa obra ela foi publicada originalmente em 1949, embora ela tenha sido escrita no ano anterior, em 1948. E isso é muito importante, porque esse é um livro de uma atmosfera absolutamente carregada. É um livro que traz dentro dele toda uma atmosfera marcada por personagens sombrios, personagens que vivem e experienciam o estado de paranoia, né? Ele é, portanto, um romance distópico, um romance que imagina um futuro pós-apocalíptico, um futuro onde tudo deu errado e toda individualidade, toda possibilidade de liberdade, ela está sendo cerceada e controlada pelo Estado, né? Diferente de uma utopia que imagina mundos melhores, a distopia imagina futuros pós-apocalípticos. Bom, isso é fácil compreender. George Orwell, que é o escritor de 1984, ele é um homem que nasce, se a gente for observar aqui a biografia dele, em 1903 e morre em 1950. Ou seja, esse cara que aparece aí na foto, ele foi um homem que viveu praticamente todo o século XX. Quando explodiu toda a primeira metade, do século XX, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, ele era uma criança de pouco mais de 11 anos de idade. Quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, ele já era um adulto. Tanto é que ele participa dos grandes dramas da década de 30. Né? Ele é soldado durante a Guerra Civil Espanhola, só para vocês terem uma ideia. Então é um homem que vai ser marcado por toda a experiência da barbárie nazista. Por isso, o grande contexto histórico em que a obra 1984 foi escrita, ela é exatamente essa, entre a experiência do nazismo e o início de um outro período bastante turbulento da história do Ocidente, que é a Guerra Fria. Momento em que os Estados Unidos, embora ele não seja norte-americano, em que os Estados Unidos passa pelo que a gente chama de macartismo, né? Uma espécie de caça às bruxas ao comunismo interno. Momento em que a democracia norte-americana passa por um período também bastante autoritário, de bastante violência, né? Em que qualquer pensamento de esquerda vai ser criminalizado e visto como uma ameaça ao sistema que existe dentro da nação norte-americana. Bom, George Orwell, na verdade não chamava George Orwell, o nome original dele é Eric Arthur Blair, o que significa que George Orwell é um pseudônimo. Ele foi um escritor, um jornalista britânico, nascido na Índia, mas que vai viver grande boa parte da sua vida na Inglaterra, estuda, tem toda a sua formação na Inglaterra. Um homem que se dizia um intelectual de esquerda e que gostava de se definir como um socialista democrático. Um homem que escreveu sobre muitas coisas, além de literato e jornalista, foi um ensaísta muito importante. Escreveu sobre política, sobre literatura, sobre linguagem, cultura e, cara, os dois livros mais famosos dele, Revolução dos Bichos e 1984, são joias da literatura, merecem ser lidos por qualquer pessoa. É daqueles livros que quando você termina a leitura você se sente até um pouquinho mais inteligente. E foi um grande crítico de regimes autoritários, de regimes totalitários. Foi um grande crítico do nazismo, foi um grande crítico do stalinismo, foi um grande crítico inclusive do imperialismo. Regimes opressores eram alvo da sua reflexão, né? Bom, e aí 1984 se passa então, portanto, dentro de um país chamado Oceânia. Se vocês acompanharem aí o mapa que eu projetei nos slides, existem 3 grandes blocos de nação. A Oceânia, que é onde se passa a história de 1984, que é onde acontece a distopia orwelliana, ou seja, a distopia imaginada por George Orwell. Oceânia, que é comandada por um partido chamado Ingsoc, ou em algumas traduções Socing, socialismo em inglês, mas que está em guerra permanente e perpétua contra outros 2 blocos de nação. A Eurásia, que pega aí boa parte da Europa e dos territórios russos, e a Lestásia, ou aí no inglês East Asia, né, que pega uma parte da China, uma parte do leste, do sudeste asiático, né. Bom, este é um mundo em constante e perpétua guerra. Todos esses 3 blocos de nações vivem sob a égide de um governo autoritário, e todos os indivíduos que ali vivem e nascem são constantemente vigiados. Bom, o personagem principal desse livro é chamado Winston Smith, que é também uma espécie de burocrata do partido, alguém que trabalha a serviço do grande irmão, né? O lema desse Estado autoritário, só para vocês terem uma ideia do absurdo e o estado de coisas absurdo em que as pessoas vivem, é guerra é paz,
liberdade é escravidão e ignorância é força. Esse é o lema do partido, né? O que existe em Oceânia é, portanto, um regime político totalitário, onde o grande irmão é fruto, é alvo de um grande culto da sua personalidade, há fotos dele espalhadas por todo lugar. E esse é um partido que governa e persegue toda forma de individualismo e principalmente a liberdade de expressão, que vai ser vista como crime de pensamento. É, portanto, um governo autoritário nos moldes do que aconteceu na Alemanha nazista, nos moldes do que aconteceu na União Soviética Socialista. Bom, como é que esse governo autoritário, sufocante, controla a vida dos seus cidadãos? Através da teletela. E detalhe, ele está escrevendo isso em 48, no momento em que nem se imaginava a importância que a televisão assumiria no processo de comunicação em massa, e tampouco se imaginava todo esse processo que existe ao redor da internet. Mas o que é a teletela que existe em Oceânia? É uma espécie de televisão, como aparece aí na fotinho do lado, só que ela é uma tecnologia de telecomunicação bidirecional. Ao mesmo tempo em que eu assisto o que está sendo passado nela, ela também consegue me filmar. Então ela tem duas direções, eu assisto o que está passando lá e ao mesmo tempo quem está do outro lado consegue me ver. Então ela funciona como televisor e também como câmera de vigilância. E existe uma teletela em absolutamente todos os apartamentos e casas de Oceânia. Ao mesmo tempo em que ela passa propaganda oficial do governo, enaltecendo em teoria os grandes feitos do Big Brother, ela também é capaz de filmar todos os cidadãos que ali vivem. E por isso ela é um instrumento muito importante, utilizada pela polícia das ideias que existe dentro de Oceânia, a polícia do pensamento, que é capaz de vigiar os menores movimentos que existem dentro dessa área, né? E detalhe, a teletela não pode ser desligada, ela pode ter apenas o seu volume diminuído. Cara, com câmeras te vigiando a todo momento, é óbvio que isso vai instituir um estado de paranoia total. Todo mundo se sente perseguido e vigiado a todo momento. Os seus gestos, as suas ações param de ser irrefletidas. Você passa a pensar em absolutamente tudo que você faz, porque qualquer coisa pode te trair, qualquer coisa pode te pegar e pode servir de alguma prova do governo contra você, né? Não é à toa que um dos programas mais famosos da televisão atualmente recebe esse nome, Big Brother, né? Essa ideia de você ter toda a sua ação cotidiana vigiada por telas, por câmeras, 24 horas por dia. Só que nesse caso a câmera serve para vigiar os indivíduos e fazer com que eles não saiam da direção que o governo acha que é a mais correta possível, né? Bom, e o personagem principal, que é quem abre o livro, Winston Smith, ele trabalha para o chamado Ministério da Verdade, que é uma repartição do governo que é dedicada a uma única tarefa: alterar o passado, né? Tanto é que o Winston Smith ele é uma espécie de burocrata. Como é que funciona o trabalho dele? Ele é obrigado a pegar todos os vestígios do passado e alterar. Então eu vou dar um exemplo. Num determinado discurso político, o grande irmão aparece falando que naquele momento em Oceânia se fabricariam 30 milhões de pares de sapato, né? Que os grãos teriam um salto de não sei quantos milhões de produção. E aí, eventualmente, quando chega nesse momento de fazer os cálculos, os números não condizem com a realidade, qual é a função do Winston Smith? Voltar lá atrás, pegar todos os jornais, todos os discursos, todos os lugares onde aparece o pronunciamento oficial do Big Brother e, de alguma forma, adequar esse pronunciamento à realidade que acontece ali no presente. Ou seja, ele adultera o passado para que o passado possa condizer com o presente. Quando o grande irmão resolve eliminar algum inimigo que antigamente era aliado, qual é a função do Winston Smith? Voltar nos jornais do passado, nos livros do passado, e apagar a fotografia, apagar a imagem, apagar qualquer vestígio da existência dessa pessoa. Ou seja, a grande função dele no Ministério da Verdade, que era, na realidade, o Ministério da Mentira, era fabricar mentiras. Era alterar o passado para conformá-lo ao presente. Essa era a sua função. E para isso existiam os buracos da memória, onde toda versão não interessante do passado era destruída, era incinerada, né? E aí, depois de muito trabalhar nisso, e o Winston Smith começa a se incomodar com esse trabalho de adulteração do passado, chega um momento na narrativa em que o narrador diz o seguinte, para quem está lendo o livro, né? Por que era tão importante adulterar o passado? Ele vai dizer, porque quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado, né? Rezava o lema do partido. O que isso significa? Que tudo que a gente conhece sobre o passado, dentro de Oceânia, foi escrita
pelo poder, pelo governo, pelas diretrizes do Big Brother, o que significa que a história é escrita pelos vencedores. Qual é o grande problema? Ter uma história escrita pelos vencedores é uma história que apaga qualquer versão contraditória que possa ter existido. Uma história escrita pelos vencedores tende a engrandecer, obviamente, aqueles que estão associados ao poder. E aí quando a gente começa a imaginar a história do Brasil, e talvez esse seja o grande link, né, de 1984 em relação ao tema que eu quero discutir com vocês, vou pedir licença aqui para desligar a apresentação. Bom, e aí quando a gente começa a pensar em toda a história do Brasil e da maneira como ela foi escrita, o que a gente percebe? Que boa parte da narrativa sobre o passado brasileiro tende a engrandecer sempre pessoas ou figuras ligadas ao poder, né? Esse é um exercício rápido da gente fazer, né? Passeia pelas praças, pelas avenidas, pelas ruas da cidade onde você mora. Quais são os nomes do passado que aparecem ali? Normalmente nomes de empresários, nomes de homens brancos, nomes de heróis que de alguma forma não têm absoluta relação nenhuma com as pessoas menos poderosas, né? Então quando você pega as estátuas mais ilustres, as avenidas mais importantes do Brasil, todas elas recebem nomes de homens poderosos, de homens associados ao poder, ou que foram de alguma forma responsáveis por criar um passado em que mulheres, homens negros, escravizados, pessoas pobres, trabalhadores, camponeses são completamente desmerecidos. Então percebe qual é a ligação, qual é a relação? A história tal qual a gente experiencia e vive no presente, ela é uma história que foi escrita pelos vencedores. Então quando aparece o dia 20 de novembro, que dá margem ou de alguma forma coloca em questão uma liderança negra que lutou contra a escravidão, que de alguma forma resistiu a esse processo bárbaro que foi a escravidão no Brasil, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando dar voz àqueles que usualmente foram silenciados. A gente está tentando dar margem à escrita de uma história que foi apagada, que foi cancelada em algum buraco da memória, né? Assim como George Orwell escreveu em 1984. Então percebam, a reflexão sobre o dia 20 de novembro ela é fundamental, porque ela traz à tona uma questão importantíssima. É preciso conhecer melhor o passado. É preciso, para que a gente construa um país mais justo, mais democrático, que leve em consideração toda a sua pluralidade, que a gente conheça as versões que foram deliberadamente apagadas ou adulteradas do nosso passado. Por que o 13 de maio não é importante? Por que o 20 de novembro é mais importante? Há uma série de questões por trás disso. Bom, isso aqui foi só uma pequena amostra do que a aula pretendia discutir. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não pôde realizar a Semana da Consciência Negra no campus. E aí, essa aula tenta cobrir um pouquinho essa lacuna. Essa aula foi só o start, como eu havia comentado com vocês. Agora, na sequência, eu queria deixar uma série de links, especialmente um documentário, em que todas essas questões que eu apenas mencionei vão ser tratadas com mais profundidade. Não apenas por historiadores, mas pelos principais nomes da história do Brasil no momento, né? Eu peço que vocês assistam com carinho, porque ele é fundamental, esses links são fundamentais para que a gente possa aprofundar esse tipo de discussão. No mais, eu espero que vocês estejam todos bem e a gente se vê por aí. Um forte abraço.